Parar para pensar no nosso lugar enquanto espectador de fantasia não deveria ser uma missão difícil. Mas os últimos anos fizeram dessa simples reflexão algo necessário. Com qual personagem você acha que se parece? Com qual discurso épico você se identifica? Será mesmo que aquele super-herói te representa? Talvez valha a pena tirar um tempo para pensar no nosso papel dentro das histórias que a gente tanto admira. É aquele velho papo de que nenhuma história é só uma história. A gente precisa entender o que nos atrai e o que nos repele nos personagens que acompanhamos. E aí você me pergunta, né? Pô, será mesmo que eu preciso reavaliar meu comportamento e o jeito que eu falo por causa de um filme de super-herói? Não é bem o filme de super-herói que eu tô falando. É muito mais o que ele representa e qual sociedade ele tá retratando. Como exatamente um filme de super-herói ou uma história em quadrinho pode ajudar a gente nisso? Bora aprofundar essa ideia? Vamos falar sobre completos opostos, mas ambos com razão suficiente para que a gente reflita e possa tirar nossas próprias conclusões. No já longínquo ano de 2008, a gente teve o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Eu aposto que você se lembra. Bom, tem uma cena específica em que o Coringa se aproxima do Harvey Dent no leito de hospital e explica a sua teoria do caos. E, se me permite dizer, ele faz isso de uma forma assustadoramente eloquente. Quer saber? Sabe o que eu notei? Ninguém se apavora quando o plano corre de acordo. Mesmo que o plano seja horripilante. Se amanhã eu disser à imprensa que, por exemplo, um arruaceiro vai levar um tiro, ou um caminhão com soldados vai explodir, ninguém entra em pânico. Porque faz tudo parte do plano. Mas quando eu digo que um prefeitinho qualquer vai morrer, aí todo mundo perde a cabeça. Introduza um pouco de anarquia. Perturbe a ordem vigente e então tudo se torna um caos. Eu sou um agente do caos. E sabe a chave para o caos? É o medo. Frio, porém objetivo. O Coringa não se gaba da sua inteligência. Ele apenas aponta falhas que vê na sociedade e as explora para provar seu ponto de vista. Ponto esse que é provado a cada tragédia ignorada e comoção seletiva vistas nas redes sociais e na mídia. Genocídios no continente africano, guerras civis em países sul-americanos, 80 tiros disparados contra o carro de uma família negra que estava indo a um chá de bebê, ou uma crise sem precedente na Síria. Nada dessas coisas tem tanto espaço nos noticiários ou mensagens de solidariedade dos governos quanto algo ocorrido na Europa, nos Estados Unidos, ou quando algum famoso morre por qualquer que seja a razão. Nós não vemos hashtags nem filtros especiais no Facebook dedicados à perda de vidas em países pobres. E a dura realidade é que a nossa sociedade reage dessa forma porque parte do plano que nós fomos involuntariamente criados para acreditar é aceitar que em lugares assim as pessoas morrem, e isso é comum. Mas tragédia é tragédia, morte é morte, independente de onde ou com quem aconteça. Não se compara a perda de vidas num lugar ou no outro. Não se escolhe por quem chorar. Tristeza você sente, você não vende. Um atentado terrorista na Europa deveria ser tão chocante quanto um no Oriente Médio, mas não é. E os roteiristas por trás do Coringa do Heath Ledger sabiam disso. É triste, é difícil de aceitar, ainda mais difícil de admitir, mas é real. Porém, há aqueles de nós que se opõem a esse plano. Há quem questiona isso há muito mais tempo do que o Coringa e do que você que está assistindo esse vídeo. E essa oposição à banalização de vidas, sejam elas pobres ou não, também tem sua representação na cultura pop. Com uma frase curta, o Steve Rogers, também conhecido por alguns como Capitão América, deixou claro em Vingadores Guerra Infinita que nenhuma vida deve acabar por causa de guerra ou ódio, e se acostumar com o contrário é perder parte da sua humanidade. Thanos threatens half the universe. One life cannot stand in the way of defeating him. But it should. We don't trade lives, Vision. Captain, 70 years ago, you laid down your life to save how many millions of people? Tell me, why is this any different? Because you might have a choice. Esse pensamento deixa claro que vidas não são apenas coisas que podem ser dadas ou trocadas, e ninguém jamais deveria considerar ceder a um sistema que normaliza mortes independente da razão. É claro que o Capitão América é escrito tendo uma visão sempre otimista, a encarnação das frases de efeito sobre o melhor da humanidade, quase distante da realidade, mas ele expõe seus ideais no campo fantástico da ficção,
ao invés do Coringa de Ledger, que é algo mais fácil de passar como realista. Mas ambos são ideias válidas e com argumentos convincentes, certo? E muito é dito sobre nós quando a gente considera a visão do Coringa realista e a do Capitão América utópica. Agora, o que você sente quando vê que o presidente do maior país da América do Sul reage assim a uma pandemia que tirou a vida de quase 700 mil pessoas só no seu país? Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. O que é? A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Eu estou com Covid. Quando você tiver lá, falta de ar, você vai pro hospital. Novamente, não que tenha sido nossa escolha fazer parte de uma sociedade que banaliza a morte de pessoas pobres, povos propositalmente desfavorecidos ao longo da história, países colonizados e crenças demonizadas por um único grupo. Mas, uma vez que a gente se dispõe a refletir sobre isso e entende que escolhemos por nós mesmos, o que nos impede de não mais aceitar que vidas sejam negociadas e mortes sejam normalizadas? O que nos impede de sermos mais Steve Rogers e menos Coringa? O que nos impede de pensar fora do quadrinho ou do cinema? Uma história nunca é só uma história. É sempre a mesma, a nossa história. Mas é preciso querer enxergar.